A paz do Senhor, meu amado ouvinte do nosso podcast, A Voz Anabatista. Aqui é Henrique Ventura com mais um episódio do nosso podcast. Eu iniciarei, a partir de hoje, uma série de episódios sobre a questão da guarda do sábado. Porque a guarda do sábado tem sido, ao longo dos séculos, um assunto controvertido, inclusive entre os próprios crentes, pois não são poucos os que estão confusos diante desse assunto. Além disso, deparamos-nos com os adventistas do sétimo dia, os guardadores do sábado, e que fizeram do mesmo um cavalo de batalha contra nós, cristãos evangélicos, acusando-nos de transgressores da lei divina por não guardarmos o sétimo dia. E a finalidade deste podcast é exatamente esclarecer o povo de Deus no tocante a assuntos controversos, como a questão da guarda do sábado. Hoje nós iniciaremos com a questão da origem do sábado. A palavra sábado no hebraico é Shabat e no grego Sabaton, e tem o significado de cessação, descanso, pausa. Sempre que no Antigo Testamento os termos cessar e descansar aparecem, é a palavra Shabat que está sendo utilizada. A grande questão da origem do sábado repousa na seguinte controvérsia. Quando surgiu o sábado? O sábado surgiu somente com o advento da lei? Ou o sábado já era observado como dia de descanso antes do advento da lei? Aliás, em cima dessa questão, o adventismo do sétimo dia fundamentou a sua doutrina. Eles utilizam o texto de Gênesis, capítulo de número 2 e verso 3, que diz o seguinte, para fundamentar a sua doutrina. Vejamos o texto e depois a explicação que os adventistas dão em cima da passagem. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 2 e 3, que diz assim: Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Os adventistas do sétimo dia, em cima desse texto, elaboraram 3 explicações para sustentar a guarda do sábado antes da lei. Primeiro, eles dizem o seguinte, que o sétimo dia no qual Deus cessou a criação é dia solar, e no caso, o sábado. Segundo, que a partir dali o homem passou a guardar o sábado, tendo como principiador dessa guarda o próprio Adão. E terceiro, o mandamento de guardar o sábado é oriundo ao tempo de Adão e não surgiu apenas com o surgimento do decálogo, ou seja, com os 10 mandamentos. Com esta explicação, os adventistas têm engodado a muitos, fazendo-os acreditar que o sábado era guardado antes da dispensação da lei. Vejamos, porém, que a interpretação adventista está improcedente, equivocada e não procede com o contexto geral da Escritura. Quando analisada dentro do contexto da palavra de Deus, se verifica como falsa. Então vamos refutar cada ponto colocado segundo a visão adventista em cima do texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. Primeiro, o sétimo dia no qual Deus cessou de criar não é dia de 24 horas, pois os 6 dias da criação
não são dias solares, mas graus de complexidade nos quais Deus criou o universo. Não houve entre os dias da criação intervalos. Na verdade, Deus criou tudo de uma só vez. Por isso diz o Salmo 33, verso 9: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Na verdade, na Bíblia, a palavra dia tem um significado muito extenso. Às vezes, dia refere-se ao período de 24 horas, às vezes, a período de tempo no qual Deus executará o seu juízo, como, por exemplo, a grande tribulação, que durará 7 anos, conforme Daniel 9:27, mas é chamada de o dia do Senhor, segundo Oséias 2:31. É interessante que até a própria eternidade a Bíblia chama de dia. Lá em 2 Pedro 3,18 chama de dia eterno. Além do mais, para que a interpretação adventista estivesse certa, era preciso que existisse dia solar, quando Deus falou aquelas palavras. No entanto, o sol, que é regulador do dia, só foi criado no 4º dia, conforme diz a palavra de Deus. Sendo assim, os dias da criação não podem ter sido dias solares, porque houve um tempo em que o sol não existia. O sol só vai entrar dentro do cenário da criação no 4º dia. Então, como é que há dia de 24 horas sem a presença do sol? Portanto, o que está relatado em Gênesis são 6 graus de complexidade. O 7º dia foi o encerramento da complexidade, o dia de Deus, e não o dia de sábado de 24 horas. Aliás, ao dizerem que o 7º dia de Gênesis, capítulo 2, é o dia solar, os adventistas estão dizendo que Deus cansou, pois o sábado é para descanso de fadiga, conforme Êxodo 23:12. Portanto, o sábado dado aos judeus, o qual é o 7º dia da semana, não é o mesmo 7º dia de Gênesis 2, verso 2 e 3. Isto ficou mais do que claro diante da exposição feita. Segundo lugar, é mentira dizer que Deus instituiu a guarda do sábado para Adão, pois não encontramos Deus mandando Adão guardar o sábado, nem mesmo depois do pecado, quando a fadiga passou a fazer parte da vida de Adão. Fato registrado em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Mesmo depois do pecado ter entrado e ocorrido a necessidade do descanso, Deus não manda Adão guardar o sábado. Terceiro, não encontramos nem Adão, nem nenhum dos patriarcas guardando o sábado, o que é prova de que a origem do sábado como dia de repouso não foi em Gênesis, pois do contrário, encontraríamos alguém naquele período guardando. Portanto, a afirmação adventista carece de prova. Então você pode estar pensando, pregador, se o sábado não foi dado como dia de descanso no Gênesis, então quando é que o sábado surge como um dia de descanso a ser observado pelo povo de Deus? Vamos encontrar a resposta no contexto da Escritura, coisa que os adventistas se negam a fazer. O povo de Israel passou 400 anos afligido por Faraó. E durante todo o período de escravidão no Egito, eles trabalharam atrozmente, pois eram escravos. Escravo não tem regalia, do contrário, não é escravo. Eles viam os egípcios descansarem, mas aos israelitas só restavam os gemidos, conforme é dito em Gênesis, capítulo de número 2, em Êxodo, capítulo de número 2, versículo 23, quando a Bíblia Sagrada diz que os judeus eram sufocados, oprimidos pelo trabalho que lhes era posto pelo Egito. Com certeza, nesse período de aflição e jugo, os judeus não conheciam o dia de descanso denominado sábado. Não há nenhuma referência ao sábado naquele período de jugo. Ou seja, enquanto o povo de Israel passou oprimido no Egito,
obrigado a trabalhar de dia e de noite, sem descanso, eles não conheciam o dia de sábado como dia de descanso. No entanto, quando Deus tirou o seu povo das garras de Faraó, de debaixo da servidão, Deus deu-lhes descanso, pois fez cessar o sofrimento e acabou com a fadiga do seu povo. Quando o povo estava no deserto, já liberto do jugo dos egípcios, naquele período o povo de Israel passou a conhecer o dia de descanso chamado de sábado. E Deus o deu ao povo para que nele o povo descansasse e recordasse do descanso que Deus os dera, tirando-os das garras dos egípcios. Portanto, o sábado passou a fazer parte da cultura dos judeus no deserto, depois que saíram do Egito. E a prova de que o sábado fora dado aos judeus como recordação do descanso da servidão egípcia está na seguinte passagem, Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deus determinou a guarda dos sábados aos israelitas no deserto, visando o bem do povo, para que o mesmo não estagnasse na sua peregrinação, pois se cada tribo descansasse em dias diferentes, o povo não sairia do lugar, pois uns esperariam pelos outros e não haveria organização. Porém, se todo o povo repousasse no mesmo dia, haveria organização e o povo não ficaria estagnado no deserto. Foi por isso que Deus deu ao povo um só dia para que nele descansassem. E este foi o 7º dia, no caso, o sábado. Eis, pois, meu amado ouvinte, a origem do sábado para os judeus segundo a Bíblia. Deus deu a conhecer o sábado para os judeus exatamente no deserto. Como então eles guardavam o sábado antes de sair ao deserto? Como se conhece o que já é conhecido? Ou seja, como é que a Bíblia diz que Deus deu a conhecer ao seu povo o seu dia de descanso quando saíram do Egito, se no Egito esse dia de descanso já era conhecido? Isso não tem nenhuma lógica. Foi somente quando Israel saiu do Egito que Deus os educou pouco a pouco até estabelecer a lei. É por isso que em Êxodo 16, 28, o Senhor diz: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Antes da saída do Egito, Israel não conhecia a lei, pois esta veio depois. E como o sábado está incluso na lei, eles não conheciam antes no Egito. Era tudo novo, como o maná, uma novidade. Portanto, a origem do sábado como dia de descanso para o povo hebreu não está em Gênesis, mas sim na saída do povo de Israel do Egito, lá no deserto, quando Deus, pelas mãos de Moisés, dá a conhecer ao povo de Israel os 10 mandamentos e, consequentemente, a guarda do sábado. Afirmar que Adão guardou o sábado, que os patriarcas guardaram o sábado, que os 7 dias da criação, relatado em Gênesis, são dias solares, não tem base bíblica, não passa de conjectura humana, descontextualizada, completamente fora da verdade de Deus. Na verdade, é uma maneira forçada de querer provar a guarda do sábado antes da lei. Os judeus guardaram o sábado ou passaram a guardá-lo a partir do momento em que conheceram o sábado, depois que saíram do Egito. Os hebreus passaram 400 anos sem saber o que era o sábado, pois não o guardavam no período de escravidão egípcia. Que Deus te abençoe em Cristo e até o nosso próximo podcast, quando daremos sequência à questão do sábado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.